Olá, pessoal do segundo C, tudo bem? Como vocês estão? A gente combinou, né, que eu ia gravar essa aula. Faz um tempinho que a gente não consegue se encontrar por conta dos feriados, provas, enfim. Então, deixa aqui gravada a aula para vocês. Com essa aula, vocês já terão ferramentas suficientes para completar a TS4, tá bom, pessoal? Que é para o dia 18 de maio, não se esqueçam disso. Vamos lá, pessoal, vamos relembrar um pouquinho de qual foi o percurso que a gente fez até aqui. Então, primeiro a gente começou lá em janeiro estudando um pouco sobre o Iluminismo. Do Iluminismo a gente derivou para a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa a gente atravessou o oceano, chegou lá nos Estados Unidos, nas 13 colônias. A gente viu a Revolução de Independência dos Estados Unidos, descemos um pouco no mapa, chegamos no Haiti, vimos a independência do Haiti, logo em seguida vimos a independência da América Espanhola e agora o percurso natural a ser feito é que a gente trate da independência do Brasil. Bom, para a gente tratar da independência do Brasil, é bom que a gente retome antes alguns aspectos relativos à colonização da América Portuguesa. Então, a gente vai tratar desses aspectos da colonização e na próxima aula que a gente tiver, na próxima semana, a gente vai começar a estudar a independência do nosso país. Combinado? Esse primeiro slide, então, ele conta pra gente, pessoal, que quando os portugueses chegaram aqui em terras que hoje se chamam Brasil, né? Essas terras já tinham um nome, elas eram chamadas pelos indígenas do tronco tupi como Pindoretá ou Pindorama. O fato é que quando os portugueses chegam, eles já vão logo batizando essa nova terra de Ilha de Veracruz, isso em 26 de abril do ano de 1500. Quando eles chegam aqui, encontram um território densamente povoado por diferentes etnias indígenas e com essas etnias eles vão travando ali algumas relações de troca que eram chamadas de escambo. Essas eram relações de troca bastante injustas, nas quais os portugueses então ofereciam a indivíduos dessas etnias determinadas ferramentas que eram úteis ali para a vida deles e de que eles não dispunham. Então, por exemplo, machadinhas, facas, até espelhos, né? E esses indígenas recebiam esses objetos e, em troca, eles ofereciam o pau-brasil. O pau-brasil é essa madeira que despertou muito interesse dos portugueses quando eles descobriram, né, a sua utilidade de criar pigmentos de tons avermelhados, roxos, que eram muito valorizados pelas cortes na Europa. E durante 30 anos aproximadamente, então de 1500 até 1530, a economia dessa nova colônia girou em torno da extração e venda do pau-brasil. A partir de 1530 é que os portugueses percebem que o clima que nós tínhamos aqui nessas terras era um clima muito propício ao cultivo, ao plantio e ao cultivo da cana-de-açúcar, como os portugueses já faziam em outras colônias que tinham em África. Então, com essa expertise que eles já tinham, eles transformam esse território em um território açucareiro. Para conseguir implantar o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, os portugueses dividem o território em 15 capitanias hereditárias. Quem recebia essas capitanias hereditárias, pessoal, eram assim cavaleiros, né, da nobreza portuguesa que tinham ido muito bem em campanhas portuguesas de conquista na África e na Ásia. Quando de volta para Portugal, eles recebiam então o reconhecimento e alguns deles receberam esses títulos, né, de donatários de capitanias hereditárias. O que acontece, pessoal? Uma vez de posse dessas capitanias, que eram 15, eles tinham a incumbência, né, de oportunizar o plantio e o cultivo da cana-de-açúcar. O que eles faziam para isso? Eles redividiam, ou melhor, subdividiam
o território das capitanias em pedaços menores. E diferentes pessoas ficavam responsáveis por esses pedaços menores, pessoas de confiança dos donatários. Esses pedaços menores de terra dentro de cada capitania hereditária se chamavam sesmarias. Então, as sesmarias eram a subdivisão territorial que acontecia dentro de cada capitania hereditária para oportunizar a instalação da economia açucareira no nosso país. A economia açucareira, pessoal, como eu contei para vocês, ela começa mais ou menos ali na terceira década do século XVI. Ela começa na capitania de São Vicente, mas logo ela se desenvolve grandemente, principalmente na capitania de Pernambuco, por condições climáticas, de uma tal forma que Pernambuco vai, ao longo do tempo, se tornando a capital mais rica e a capitania mais rica e mais desenvolvida do Brasil colonial. Em outras capitanias, havia problemas muito grandes com ataques de indígenas guerreiros que muitas vezes chegavam a matar, né, os portugueses nas capitanias hereditárias, reivindicando de volta a posse do seu território. E essa frequência desses ataques, aliada à necessidade de uma organização, de uma centralização um pouco melhor da política e da economia açucareira, fizeram com que a coroa portuguesa criasse em 1548 aqui no Brasil um governo geral. Esse governo geral tinha principalmente a função de centralizar esforços militares contra indígenas rebeldes e piratas estrangeiros. O primeiro governador, pessoal, do Brasil, então, foi o Tomé de Souza, e a capitania que foi escolhida para sediar o governo geral era a capitania da Bahia. A preocupação dos portugueses com os piratas estrangeiros não era menor, pessoal. Afinal de contas, havia outras potências colonialistas que estavam interessadas em conquistar mais territórios e expandir, né, as suas colônias. Prova disso é que no começo para metade, né, do século XVI, os portugueses tentaram 2 vezes invadir o território brasileiro. Na primeira, o Henrique II manda frotas e naus aqui para o território da Guanabara. Ali eles fundam a França Antártica, mas eles são expulsos em 1567. Mais tarde, aí já no século XVII, eles tentam invadir novamente, invadem o Maranhão, fundam uma colônia que eles chamam de França Equinocial, mas são novamente expulsos em 1615. Essas tentativas ali frustradas, né, dos franceses de tomarem para si territórios brasileiros mostram o quão interessadas estavam as outras potências colonialistas no território, nessa nova terra, né, na ilha de Veracruz. Além de fundar um governo geral aqui em terras brasileiras para lidar com as invasões, ou melhor, com as agressões, né, que vinham ali por parte dos indígenas rebeldes, que afinal de contas eram os legítimos proprietários dessa terra, né, a coroa portuguesa também pede ajuda para os jesuítas. Então, em 1549, desembarcam os primeiros jesuítas aqui no Brasil. Eles eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, e o objetivo deles, o que a coroa havia encomendado a eles, é que eles, de alguma forma, através da cristianização e do catolicismo, pacificassem, por assim dizer, esses gentios, né? Para a igreja, pessoal, isso era uma proposta muito interessante. Vamos lembrar que a igreja tinha passado pelo processo da reforma, né? Havia perdido muitos fiéis para o protestantismo e encabeçava agora o processo da Contra-Reforma. Tinha acabado de acontecer o Concílio de Trento, em 1545, quando
da Igreja Católica admite finalmente que um dos seus principais objetivos nessa metade de século deveria ser o de arrebanhar o maior número de fiéis possível para tentar lidar, né, de alguma forma com a perda de fiéis ocasionada pela reforma. Então, eles vêm aqui para o Brasil com essa ambição de catequizar os indígenas e em 1555 eles, digamos, põem em uso a primeira língua geral, que era uma espécie de mix, de mistura de diversas línguas oriundas do tronco tupi-guarani. Então eles chamam essa língua de Nhengatu, e era a partir dessa língua que eles faziam a catequização dos indígenas. E aonde eles faziam isso, pessoal? Nas chamadas missões. O que eram as missões? No começo, os jesuítas iam até as aldeias para fazer o processo de catequização, mas muitos deles não retornavam, eram mortos pelos indígenas. Então, eles fundavam aldeamentos próprios para isso, aldeamentos da Companhia de Jesus, que eles chamavam de missões, e nesses aldeamentos, então, eles realizavam a catequização, e uma das principais ferramentas que eles dispunham para isso era o uso dos autos jesuíticos, que eram assim uma espécie de peças teatrais, contando sobre determinadas passagens bíblicas. Uma coisa que a gente tem que ter em mente muito claro, pessoal, isso é muito importante, é que os jesuítas eram terminantemente contrários à escravização indígena. Isto porque os indígenas eram, digamos assim, um bom conglomerado de almas, né? No sentido figurado, né? Um bom conglomerado de almas a serem salvas, né? Digamos assim, pelos jesuítas, ou seja, eles constituíam um grande número de indivíduos que poderiam vir a agregar as filas, né? da Igreja Católica. Por esse motivo, eles eram contrários ao aprisionamento e à escravização indígena. Por outro lado, eles eram favoráveis à escravização de africanos trazidos para o Brasil. A única ressalva que eles faziam, e nos sermões do Padre Vieira a gente consegue ver isso com clareza, é que eles pediam que os donos de engenho fossem, de alguma forma, mais brandos, digamos assim, com os escravizados no trato, que não utilizassem de força bruta, mas a gente sabe que no fundo, ninguém estava fiscalizando isso, né? Então, para garantir a existência de mão de obra para fundamentar, fazer funcionar, fazer rodar essa colônia, os jesuítas não tinham problemas com a escravização, né, de africanos trazidos para o Brasil. Ao longo do século XVII, pessoal, em que a economia açucareira vai se consolidando, aparece a necessidade da expansão territorial do Brasil. Então, a gente tem o surgimento das bandeiras, que eram expedições particulares de desbravamento de território, e concomitantemente o surgimento das entradas, que eram expedições pagas pela coroa portuguesa. O principal objetivo tanto das bandeiras quanto das entradas era o de desbravar novos territórios. Para isso, eles contratavam preferencialmente os chamados mamelucos. O que eram os mamelucos? Eram esta mistura entre os portugueses e as indígenas. E aí essas pessoas, os mamelucos, possuíam, digamos assim, uma coisa que interessava muito aos portugueses, que era, de um lado, eram fiéis à coroa, porque tinham nascido de um português, e de outro, eles possuíam conhecimento territorial muito mais do que os portugueses. Então, ao longo do século XVII, os bandeirantes vão entrando nos sertões do Brasil, vão desbravando territórios. Aí a gente tem a imagem do Domingos Jorge Velho, ele era tetraneto, né, de Tupiniquins e Tapuias. Tupiniquins a gente sabe que é uma etnia indígena, mas
pessoal, só por curiosidade, não é uma etnia. Tapuia é a palavra que os portugueses utilizavam para se referir a todo indígena que fazia parte de alguma etnia que não era do tronco tupi, que não falasse o tronco tupi. Então, conforme a gente vê aí na imagem, o bandeirante que mais desbravou o território foi o Raposo Tavares, que é essa linha cor de vinho que vocês estão vendo aí. No século XVII, né, ao longo desse desbravamento, inúmeras etnias indígenas são dizimadas, então que os bandeirantes e entradas encontrassem pelo caminho iam assassinando, né, essas etnias, esses povos indígenas, e eles encontram, num dado momento, ouro nas Minas Gerais. A partir do momento em que eles encontram ouro nas Minas Gerais, inicia-se um novo ciclo econômico no Brasil, que é o ciclo do ouro. Lembram que no começo da aula a gente tinha falado da ambição das outras potências colonialistas em relação ao Brasil? Então, ela apareceu novamente no começo para metade do século XVII também. Esse mesmo período aqui que a gente está falando das bandeiras e das entradas, né? Da economia da cana-de-açúcar. Esse foi um período em que Pernambuco foi invadida por holandeses. E entre 1637 e 1644, esses holandeses conseguem, inclusive, que o governador da capitania de Pernambuco seja um holandês. É esse período do governo do Maurício de Nassau, em Pernambuco. Maurício de Nassau era um holandês. Ele governa a capitania de Pernambuco durante esses 7 anos que ficaram conhecidos como época de ouro do Brasil holandês, né? Durante o governo do Maurício de Nassau, pessoal, muitos artistas e muitos cientistas são chamados aqui para esse território para produzir conhecimento científico e produções artísticas, né, em relação à fauna e à flora brasileiras. É por isso que muitas vezes, quando a gente está lendo livros didáticos de história, a gente se depara com imagens, com pinturas que foram feitas por pintores holandeses. Então, elas datam desse período, né? Eles, em Pernambuco, eram importantes comerciantes e corretores, eram importantes distribuidores de escravizados, portanto, eles tinham um papel absolutamente central na economia escravista açucareira em Pernambuco. E vamos lembrar que Pernambuco, nessa altura do campeonato, era a capitania mais desenvolvida e mais rica do Brasil. Mas a gente sabe que o Brasil holandês foi decaindo até que chegou um ponto em que os portugueses conseguiram expulsá-los definitivamente, né, e retomar o controle de Pernambuco. E para a gente entender as causas dessa decadência, a gente precisa voltar para falar da União Ibérica. A União Ibérica, pessoal, para a gente lembrar juntos, é aquele período em que, após a morte de Dom Sebastião, que foi lutar uma campanha no Oriente, e o trono de Portugal ficar vago, em 1580, o rei Felipe II invade Portugal e torna Portugal uma espécie de anexo da Espanha. Isso dura, a União Ibérica, entre 1580 e 1640, né? Então é um período em que, digamos assim, o controle colonial português ele fica um pouco mais frouxo e com isso os holandeses conseguem florescer com mais facilidade em Pernambuco. Mas em 1640 Dom João IV consegue retomar, né, o trono de Portugal e ele provoca então a separação novamente, né, de Portugal e Espanha. E aí, gente, a primeira coisa que ele tem na cabeça é: preciso recuperar os domínios coloniais que foram perdidos durante o período da União Ibérica. E aí ele começa campanhas tanto no Brasil quanto na África, principalmente em Angola, para recuperar os territórios perdidos para os holandeses. Além disso, aqui dentro do Brasil as coisas não estavam lá muito fáceis para o Maurício de Nassau. A partir de 1640, ele começou a cobrar dos senhores de engenho
muitos impostos e ele começou a cobrar dívidas que esses senhores do engenho tinham feito com bancos holandeses. Como se não bastasse, o preço do açúcar começou a decair, e aí foi uma junção de fatores que fizeram com que os colonos exigissem a demissão do Maurício de Nassau. Ele se demite em 1643 e volta para a Holanda. Aí estavam dadas todas as condições, isso aliado ao fim da União Ibérica, estavam dadas todas as condições para Portugal retomar então o domínio sobre Pernambuco. Aí onde tem um grifo amarelo não dá para ler, mas está escrito Insurreição Pernambucana, tá, pessoal? Esse processo então em que Portugal começa a guerrear contra a Holanda para obter novamente o domínio de Pernambuco se chama Insurreição Pernambucana. Ela começa com um envio de um manifesto ao rei Dom João IV, então em 1645, pedindo ao rei o direito de que os colonos se levantassem contra a dominação holandesa. O rei fica um pouco ali duvidoso, sem saber muito o que fazer, se aconselha com o padre Antônio Vieira e ele diz que o rei não devia entrar em guerra com os holandeses, que na verdade ele devia oferecer dinheiro para os holandeses venderem Pernambuco de volta para Portugal. Mas o rei não fica contente com essa sugestão, ele declara guerra à Holanda, esse período que se chamou de guerras luso-holandesas, tá? Nessas guerras luso-holandesas ocorreram duas batalhas bastante importantes em Pernambuco, são as chamadas Batalhas dos Guararapes, acontecem duas delas, a primeira em 1648, a segunda em 1649. Em ambas os portugueses vencem os holandeses, tá? E os portugueses contam também com o auxílio de indígenas e ex-escravizados que eram ali contratados, né, para apoiar nessas guerras. Em 1654, finalmente, há a expulsão definitiva dos holandeses. E aí a capitania de Pernambuco volta a pertencer, então, a Portugal. Pessoal, a gente fez aqui um passar de olhos bastante rápido, né, pelos séculos 16 e 17 aqui no Brasil. A gente não chegou a entrar, né, de verdade na economia do ouro, a gente não entrou de verdade na economia do café, mas era importante relembrar esses aspectos da colonização, porque na próxima aula a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Então, fazer esse chão comum em que todos estejamos pisando, né, era importante para a gente conseguir abrir com chave de ouro o nosso próximo tema. Essas informações, esse conhecimento desta aula é suficiente para vocês preencherem a TS4. De toda forma, se tiverem dúvidas, é só me procurarem aí na escola ou me mandarem mensagem pelo Seibin Digital, tá bom? Muito obrigada e um beijão a todas e todos. Tchau, tchau!